Vereador Denival, hipocrisia ou estupidez? Sempre que devo, me reservo ao direito de não falar sobre o vereador Denival Melo, do PSB, especialmente quando tenho críticas duras. Não que eu tenha algum tipo de dívida com ele ou coisas do gênero, mas por algum motivo que está além da minha capacidade de percepção, eu gosto dele. O vereador nunca me tratou de uma forma diferente dos demais e nunca tivemos uma conversa particular. As duas conversas que tivemos estão gravadas em vídeo e publicadas na internet. Na primeira, eu pergunto sobre o direito do cidadão se manifestar na tribuna. O direito de manifestação me havia sido negado pelo presidente da Câmara, na época Manuel Caboclo. E na segunda, eu falo sobre o direito dos professores de panelas. Em nenhuma das duas ele me respondeu nada fora do comum. Se existe amor à primeira vista, deve existir respeito à primeira vista. Digo isso porque também não vejo um único motivo para respeitá-lo como vereador, mas confesso que eu vou para a cara do desgraçado. Cabe aqui lembrar que Denival Melo foi eleito pelo Partido da Mobilização Nacional, PMN, em 2012, e foi reeleito vereador pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, com 1.028 votos, ou 6,82% dos votos válidos. Foi, portanto, o quinto vereador mais votado do município em 2016. Sempre votando como o executivo queria, diga-se de passagem, sempre aprovando contas que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco recomendava rejeição, sempre fazendo tudo conforme o imbecilismo panelense manda. Lembrando que imbecilismo é, em linhas gerais, a submissão entre os poderes. Infelizmente, esse vereador não teve culhões para cumprir sua missão como vereador. Por algum motivo que é difícil de lotear, e de loteamento Denival entende, Denival aparenta ter medo de se colocar contra os desmandos do executivo municipal. Suas publicações recentes na rede social Facebook deixaram claro que o discurso é de compromisso com o povo, mas a verdade é que o compromisso mesmo é com a digestão sergianista. Lembremos que, além de mudar de partido por ordem de Sérgio, todo mundo lembra disso na época, Denival acompanhou o atual presidente da Câmara, Genilson Lucena, PSB também, quando ele encabeçou o projeto para desassorear a barragem de São Sebastião, que deveria abastecer o município e que todos os vereadores, inclusive Denival, aprovaram e subscreveram aquela atitude correta. A prefeitura Joelma Duarte também assinou. A usurpadora, Sérgio Miranda, ainda pensando que era prefeito, apareceu com um parecer jurídico dizendo que a obra não poderia ser feita, porque as contas da prefeita poderiam ser rejeitadas, sendo que o próprio ex-prefeito nunca desassoreou a barragem, mesmo assim, suas contas são sempre no sentido de rejeição. O que ocorreu foi que todos os vereadores sergianistas, inclusive Denival Melo, baixaram a cabeça, se acovardaram e passaram vergonha. Preferiram deixar o povo passar a necessidade do que ir contra as ações nocivas e maquiavélicas do ex-prefeito Sérgio Miranda. Agora o vereador posta fotos distribuindo água e dizendo que o seu compromisso é com o povo, quando na verdade isso não passa de retórica do assistencialismo. É óbvio, o governante não resolve o problema, ele faz o problema crescer quando faz isso. De modo que, para ter água, por exemplo, a população sempre precise dele para resolver aquela situação. É um modo de sempre mostrar que está prestando um serviço. Pensem bem, se um vereador quer de fato resolver o problema do abastecimento de água, ele busca apoio, faz um projeto, corre atrás, busca aprovação, fiscaliza a execução, a aplicação do recurso e pronto, o povo terá água nas torneiras. A população não precisa ser humilhada. O representante terá feito um excelente trabalho e o problema estará de fato resolvido. Quando o representante não quer, ele não faz nada disso e fica fazendo remendo, distribuindo água. E aí a água acaba e o povo pede mais água e ele distribui água. E a água acaba e ele volta a distribuir água e a água acaba. E assim fica ad eterno e mantém sempre aquela relação de dependência entre o povo e ele. Não passa daquela máxima de Maquiavel de que o político deve fazer o mal de uma vez só e depois vir fazendo o bem aos poucos. Na época da reforma da barragem, apenas a título de exemplo, bastaria pegar outro parecer parecer por parecer eu também tenho o meu, e discutir na Câmara, conversar com a população e com
todo respeito, mandar o ex-prefeito com síndrome de ditador para o inferno. É assim que se faz. É assim que se representa o povo. Não criando e mantendo uma relação de dependência. Eu escrevi muito sobre a crise de água no município antes mesmo de cancelarem o Festival de Jerico de 2013, alegando falta d'água. Na época, não poderiam criticar mais como haviam criticado Eduardo Campos, porque estavam todo mundo do mesmo lado. Depois apoiaram Paulo Câmara e nunca criticavam ele. É proibido criticar político incompetente do mesmo grupo. Agora podem postar e podem apostar que vão criticar muito Paulo Câmara porque mudaram de lado. O problema é que mudar de lado não muda o passado e nem conserta problema, especialmente quando não se muda pela convicção de que se estava errado, mas para agradar outro incompetente. Paulo Câmara é, como eu sempre disse, e os sergianistas diziam que eu estava errado, o culpado por parte do problema. O outro culpado é o ex-prefeito Sérgio Miranda e sua Grey. Não é distribuindo água que se resolve o problema da crise hídrica. É resolvendo o problema da crise hídrica que se distribui água. É óbvio. Como falei no início do texto, vou muito para a cara de Denival Melo e chego até a concluir que gosto da pessoa dele. Mas isso não faz com que eu deva agir com hipocrisia e dizer que ele faz um bom trabalho como vereador. Acredito que se ele quisesse, poderia realmente representar a população, ele tem capacidade para isso, e construir uma carreira política brilhante. Mas para isso, ele teria que ser contra muitos pontos que estruturam a ideologia sergianista, como, por exemplo, 1. Ter a humildade de aceitar que os técnicos do Tribunal de Contas sabem mais do que ele e rejeitar as contas do Executivo quando o TCE enviar recomendações de rejeição. 2. Se opor ao sergianismo no que concerne à manutenção do assistencialismo da Prefeitura e exigir a resolução urgente da crise hídrica do município. 3. Cobrar a imediata entrega dos cargos dos aprovados no concurso público de 2018 e exigir do presidente da Casa que tome medidas contra a Prefeitura, pois no projeto da Câmara era previsto 1.009 cargos, salvo engano, e não 419, como de fato foi o que ocorreu. Somente essas 3 medidas, dentre muitas outras, já seriam suficiente para sanear um bom mandato. Mas, para isso, seria preciso independência, coragem, compromisso com a população. Retroalimentar o ciclo de assistencialismo e assim manter o povo eternamente necessitado não é de bom alvitre para quem quer algum tipo de carreira política limpa, que é o que eu acredito que Denival queira. Se você pode acabar com a fome no mundo, não vai distribuir sopa para mendigo, especialmente se você é um dos responsáveis por transformar o cidadão em mendigo. Essa é a lógica. A gente faz o que pode e enfrenta as consequências. São críticas sérias, meu caro Denival, mas todas com o intuito de fazer Vossa Excelência cumprir o chamado, honrar seus votos e a confiança do povo. Não acho que Vossa Excelência se comporte dessa forma por hipocrisia ou por estupidez, respondendo ao título do artigo, mas por covardia. Espero que entenda meu posicionamento e saiba que eu admiro a pessoa e o vereador que o senhor pode ser e que, lamentavelmente, não está sendo. Pierre Logan, para o panelaspernambuco.com.